Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Flávio Portugal e esse é mais um vídeo da nossa série de vídeos do nosso programa de formação CCNA. Nos últimos vídeos, na última série de vídeos nós falamos sobre rota estática. O que nós aprendemos com rota estática? Nós aprendemos que é possível com rota estática a gente fazer com que uma rede conheça uma outra rede, o que é muito útil para nós se nós formos olhar do ponto de vista de, de roteamento. Porque acontece o seguinte, lembra que a gente primeira coisa que a gente fez foi pegar um switch, quebrar o switch, quebrar o switch em várias VLANs, né? Vamos dar um exemplo aqui, a gente tinha um switch lá, e vamos supor que cada quadrado desse fosse uma VLAN, seja um switch diferente. E aí, e aqui é a caixa do switch maior, né? E cada quadrado desse tá numa rede diferente. A gente colocou um roteador aqui no meio que que tinha subinterface ligada em cada VLAN dessa, e ele permitiu fazer com que essas redes se comunicassem entre si. Isso é muito bacana, isso resolve muita coisa, porque até então essas sub-redes eram incomunicáveis. Bom, a outra coisa que a gente viu depois disso agora é que nós temos situações em que nós temos essas redes em locais separadas por locais físicos diferentes ou separadas por roteadores diferentes. Porque uma coisa básica que o roteador faz é separar redes em domínios de broadcast. Então, uma rede que está atrás de R1 não consegue enxergar uma rede que está em R2. A rede, o broadcast que sai daqui dessa rede não passa para essa rede de cá. E por isso que não há comunicação. Então, com rota estática, o que aconteceu? Por que acontece primeiro na tabela com o roteador? Assim que você coloca um IP nessa interface de cá, na tabela de roteamento, ele cria uma entrada e fala assim, eu conheço a rede 92.168.0.0. Quando você coloca uma interface, um IP nessa interface de cá, ele vai lá e coloca mais uma entrada mais uma entrada na tabela de roteamento dele, fala assim, eu conheço a rede 92.168.0.64. E aí ele para por aí, porque ele conhece as rotas que estão diretamente conectadas nele. Mas com rota estática você pode falar com ele assim, roteador, aqui ó, faz o seguinte, cara, insere na sua tabela de roteamento essa rota aqui que eu vou te ensinar aqui agora. E essa rota aqui, por exemplo, pode ser a rede 192.168.0.128. Coloca essa rede na sua tabela de roteamento. Coloca essa rede na sua tabela de roteamento e para você chegar nessa rede, ó, chega através desse IP aqui, ó, do IP que está na interface do próximo salto, ok? A gente aprendeu isso, né? E nós vimos que isso é bastante útil. Só que vocês viram que é útil, resolve a nossa situação, só que não é nem um pouco prático, não é verdade? Não é nem um pouco prático, porque aqui nós temos aqui uma rede aqui, nós temos uma segunda rede aqui, nós temos uma rede aqui, né? Nós temos duas redes aqui, três redes, quatro redes, e aqui nesse caso aqui nós vamos ter um provedor de internet, nós vamos ter mais uma quinta rede. Bom, nesse roteador aqui, ele já vai conhecer de cara duas redes, né? Duas redes. Para ele conhecer as restantes, eu teria que entrar com tabelas de roteamento. Na tabela de roteamento, todas essas outras redes aqui, uma, duas, três. Eu teria que colocar manualmente aqui três redes. Agora vamos ver o seguinte cenário aqui. Vamos ver o seguinte cenário. Vamos fazer de conta que atrás desse roteador aqui, ó, tenha um switch, né? Atrás desse roteador aqui tenha um switch, que seja uma filial. Aqui atrás desse aqui já tem uma rede representada. Atrás desse outro roteador aqui tem outra filial. Vou colocar F de filial. E aqui um F mais F filial. E aqui atrás desse mais um de filial. E aqui nós temos mais outras. O que acontece? Isso aqui pode aumentar em muito a quantidade de subredes. Vamos fazer de conta que aqui nessa filial aqui tenha mais 10 VLANs. Nessa filial aqui tenha mais 30 VLANs. Nessa filial aqui tenha 15 VLANs. Nessa aqui que é a matriz, vamos fazer de conta que tenha, sei lá, 100 VLANs.
Ou seja, são 100 subredes aqui, são 10 subredes aqui, 30 subredes aqui e 15 subredes aqui. Para cada subrede dessa, se eu fosse fazer manualmente, é bem possível que elas não estariam na mesma faixa de IP, né? Então, para cada subrede dessa, eu teria que fazer uma entrada manual em cada roteador desse aqui, se eu quisesse fazer com que esses roteadores enxergassem automaticamente essas subredes. Isso tornaria o nosso trabalho totalmente inviável. Isso tornaria o nosso trabalho totalmente inviável. Imagina só, toda vez que você tivesse uma subrede nova ou que a sua rede aumentasse, você tivesse que colocar essa subrede manualmente. Bom, então é aí que entra os protocolos de roteamento. O que são os protocolos de roteamento? Os protocolos de roteamento, se eu fosse dizer de forma assim bem simples, seria uma linguagem. Seria uma linguagem, não sei porquê, aqui no Mac a mesa digitalizadora fica meio assim, tá vendo? Meio quadradona. No Windows eu consigo escrever bem certinho. Depois eu vou dar uma pesquisada para entender por que isso acontece. O protocolo de roteamento seria uma linguagem. Eu colocaria esses roteadores aqui para falar uma determinada linguagem. Eles iriam conversar entre si de forma automática. E eles iriam informar entre si quais rotas ele tem. Ele seria mais ou menos assim: eu faço esses dois roteadores aqui conversarem entre si, nesse link aqui, na mesma linguagem. E ele fala assim: isso aqui é R2, isso aqui é R1. E aí vamos fazer de conta que esse roteador aqui tenha 30 subredes aqui atrás dele. Ó. Cada um negócio desse aqui é uma subrede. E aí quando eu coloco eles para conversar, a primeira coisa que eles fazem, eles trocam entre si mensagens. E eles vão trocando entre mensagens para poder estabelecer um protocolo entre si, que a gente chama de estabelecer vizinhança entre si. E aí esse roteador aqui começa a falar: R1, eu tenho a rede 0, eu tenho a rede 128, eu tenho a rede 64 e eu tenho a rede 192. Coloca essas redes na sua tabela de roteamento. Então automaticamente a R2 chega aqui e coloca assim: nossa, eu conheço a rede X, a rede Y, a rede Z, a rede W, a rede T, todas elas através de R1. E ele coloca essas redes na tabela de roteamento dele automaticamente. E ainda mais, de tempos em tempos, cada protocolo de roteamento, porque nós vamos ver que existem vários protocolos de roteamento no mercado. Tem os mais usados, alguns que já morreram, mas nós vamos falar um pouco sobre eles. E na verdade no CCNA e na vida real, assim, o protocolo de roteamento que a gente mais ouve se falar é o OSPF, Open Shortest Path First. Open é de aberto, Open de aberto. Shortest Path First. Esse Shortest Path First aqui é um algoritmo que não é usado só para roteamento, não, é utilizado em outras coisas também, mas enfim. Na verdade, o SPF utiliza um algoritmo que não é utilizado só para roteamento. É utilizado em outras situações também, e hoje é o protocolo de roteamento mais popular que existe. Não é o mais usado, na verdade, mas é o mais popular que existe. Porque o mais usado eu acredito que seja o BGP, que é o protocolo de roteamento que se utiliza na internet. Hoje eu acho que hoje, se a gente fosse comparar aqui, o SPF seria, na atualidade de hoje aí no Brasil, seria um Camaro. Aquele negócio que tá todo mundo querendo, é bacana demais. E o BGP seria um Hammer. Ele não é mais rápido, não é tão famoso, mas é super confiável, que é o protocolo que roda na internet. E além disso, além dele informar, deles trocarem essa primeira mensagem, estabelecer vizinhança, né? E na verdade em inglês você vai usar muito essa palavra aqui, ó, neighbor, que é a palavra vizinho em inglês. Aqui é um R, neighbor. Então eles estabelecem a vizinhança, eles utilizam essas mensagens para estabelecer a vizinhança. E eles trocam outro tipo de mensagem também, vai falando assim: aqui, eu tô vivo, hein? Eu tô vivo e eu tenho essas tabelas aqui, eu tenho essas redes na minha tabela de roteamento.
Alguns protocolos passam a tabela de roteamento toda vez que ele comunica entre si, ele passa toda a tabela de roteamento. Outros protocolos só fica mandando mensagem: eu tô vivo, tô vivo, tô vivo, tô vivo, tô vivo. Quando acontece uma alteração, que tipo de alteração? Ele pode adicionar uma rede nova aqui, ou ele pode, por exemplo, excluir uma rede. Ele fala assim: ó, não tenho mais essa rede aqui, tira da sua tabela de roteamento, eu não conheço mais essa rede. Outra coisa também que é muito bacana que você vai ter nos protocolos de roteamento, desculpa, é que como eles fazem essa troca de mensagem, você pode também usar eles para fazer redundância. Vamos supor que eu tenha um roteador aqui, na verdade não. Vou colocar a seguinte situação aqui, ó. Eu tenho um roteador aqui e ele está ligado aqui e ele está ligado, vamos fazer de conta que seja aqui, ó. Ele está ligado aqui. Aí eu utilizo esse roteador aqui, ó, para ele saber, vamos fazer de conta que ele seja a rede internet seja a rede 200. Ele sabe, esse aqui é R2, né? Esse aqui pode ser R5, por exemplo. R5. E aí ele fala assim, ó, pô, eu conheço a rede 200 através de R5 e eu conheço a rede 200 através de R2. E aí, por uns critérios que a gente vai ver quais são esses critérios, ele fala assim, ó, eu vou sempre trafegar por R2. Acredite, né? Para você falar assim, pô, mas aqui por R5 é mais rápido, é mais curto o caminho, né? Pode ser que não, pode ser que esses links aqui sejam mais rápidos. Pode ser que esse link aqui, ó, seja um link de 1 mega. E esse link aqui seja um link de 1 mega. E esse link aqui, ó, seja um link de 100 megas, de 100 megas. Aqui vai ser 100, e esquece isso aqui, 100 megas também. Então pode ser que ele utilize sempre isso aqui, e esse aqui é um caminho alternativo, um caminho de backup, e ele fala assim, nossa, ele já sabe. Ele dá preferência através de algo que a gente chama de métrica. Ele dá preferência, fala assim, ó, esse cara aqui, ó, ele vai ter o peso 1, esse cara aqui tem o peso 100. Na verdade é o contrário, né? R5 vai ter o peso 100 e R1 vai ter o peso, R2 vai ter o peso 1. Quando esse cara morrer, automaticamente eu vou colocar isso aqui na tabela de roteamento e ele vai ter a tabela de rotas e a tabela de roteamento, né? A tabela de rotas é as rotas que ele conhece, e a tabela de roteamento é a que ele vai usar naquele momento. Ele fala assim, não, agora eu vou usar R5 para chegar lá, ao invés de usar R2. Outra coisa que a gente consegue com os protocolos de roteamento é isso também. Questão de fazer redundância. Você tem uma segunda opção. E você consegue também, e tudo isso de forma automática, você consegue fazer tudo isso de forma automática. E a outra coisa que você consegue também você consegue aprender novas rotas automaticamente. Sempre que houver uma alteração na rede, ele sabe. Sempre que tirar um equipamento da rede, ele vai saber. Bom, eu vou parar por aqui. O vídeo já está chegando no limite máximo que eu tenho acostumado a fazer. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Nós vamos falar um pouco mais sobre protocolo de alojamento. Um abraço.